Vamos falar então um pouco mais sobre a derivada. Eu já tinha falado em outro vídeo que a derivada representa a função que expressa a variação de uma função, por exemplo, essa aqui em vermelho. E que até eu posso pegar dois pontos e calcular a variação média entre eles, mas isso é só uma estimativa, mas não é exatamente como está variando essa função. Agora, quanto mais eu aproximo esses pontos, eu vou ter cada vez uma ideia melhor de como realmente a função está variando ali. E a derivada mostra justamente o que acontece quando esses pontos estão exatamente um em cima do outro. E a gente vai ter uma reta que é tangente ao gráfico da função. Porque na verdade, deixa eu afastar um pouquinho mais os pontos, quanto mais a gente se aproxima do gráfico, a gente vai dando um zoom nele, mais o gráfico vai ficando parecido com uma reta. Então, quanto mais a gente aproximar esses dois pontos, mais preciso vai ser o nosso cálculo de quanto está variando a função naquele ponto. E no limite, quando eu tenho esses pontos exatamente um em cima do outro, é que eu consigo o valor exato. Então, o que eu tenho aqui é ΔY e o que eu tenho aqui é ΔX. E eu vou colocar aqui já uma notação de derivada, que é assim: d sobre dx de f de x. Também dá para usar assim, dy dx. Ela vai ser igual ao limite, quando ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔX. Só que esse limite não ajuda muito a gente a fazer os cálculos. Então eu vou fazer uma pequena modificação aqui. Se esse aqui é o ponto x, em vez de ΔX, eu vou chamar essa distância de h. Então, esse valor aqui vai ser x mais h. Então, esse valor de y aqui vai ser f de x. E esse aqui em cima vai ser f de x mais h. Então, a definição de derivada da função f de x vai ser, que eu vou denotar aqui de novo, vai ser igual ao limite para quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Que pode parecer um pouco mais estranho, mas na verdade é o mesmo que está escrito aqui em cima, só que a gente vai ver nos exemplos que essa forma vai facilitar muito os cálculos. Então vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, qual é a derivada da função que o gráfico é uma reta. Bom, se a derivada é a inclinação do gráfico da função em determinado ponto, bom, numa reta a inclinação é sempre a mesma. Então, a derivada deve ser uma constante. E, na verdade, aqui a gente só vai confirmar uma coisa que a gente já sabe, que é que quando o gráfico é uma coisa do tipo mx mais b, o m, que é o coeficiente linear, diz qual é a inclinação da reta. Então, a gente não está vendo nenhuma novidade, a gente só vai confirmar que a definição de derivada confirma isso. Então, vamos fazer o cálculo. A derivada de mx mais b é igual ao limite para quando h tende a zero de... Eu vou colocar aqui a definição de novo, para a gente ter ela em vista. Então, bom, f de x mais h, eu substituo x mais h na expressão, então vai ser m que multiplica x mais h mais b, e menos mx mais b. Tudo isso sobre h. Aí eu expando toda essa expressão. Eu vou ter mx mais mh mais b menos mx menos b sobre h. E aqui eu tenho mx e menos mx que se cancelam, b e menos b que se cancelam. Sobrou só mh sobre h. Então, só sobra o limite para quando h tende a zero para m, que é uma constante, então o limite é m. Então, isso aqui não está nos dizendo nada de novo, só para colocar um exemplo. Por exemplo, a derivada de menos 6x mais 7 vai ser o próprio coeficiente angular ali, que é menos 6. Ou seja, em qualquer ponto dessa reta, a inclinação vai ser menos 6. Um caso especial interessante é qual é a derivada de uma função constante. Então, é só o caso especial, que vai ser só o b da função, o m então vai ser zero. Então,
A derivada de uma constante vai ser sempre zero. E depois a gente vai ver que vai ser sempre assim. Sempre quando tiver uma constante na função, quando a gente deriva essa função, essa constante some. Vamos ver um outro exemplo. Então, qual é a derivada da função x²? Então, ela vai ser o limite, para quando h tende a zero, vai ser f de x mais h, que então vai ser x mais h ao quadrado, menos x², que é f de x, isso sobre h. Desenvolvendo isso, a gente vai ter o limite para quando h tende a zero de x² mais 2xh mais h² menos x² sobre h. Bom, o x² cancela com esse menos x², e dividindo em cima e embaixo por h, vai me sobrar o limite de 2x mais h. Como h tende a zero, vai me sobrar só 2x. E como o h não está nessa expressão, então o limite é simplesmente 2x. Então, a derivada da função x² é 2x. E olhando o gráfico das duas funções, eu posso ver o que isso representa geometricamente. Então, eu tenho o gráfico aqui da função x² que está descendo, está com uma inclinação negativa. E isso é o que está mostrando o gráfico aqui de 2x. E essa inclinação vai se aproximando de zero, até no momento que, na origem, a inclinação é zero. E depois a inclinação vai cada vez aumentando.